Olá, sejam bem-vindos ao Block BR Talks. Hoje, Cássio Krupinski, CEO e fundador da Block BR, recebe Eric Oioli, sócio e fundador da VBSO Advogados. Olá, Julie, obrigado pela apresentação. Estamos aqui em mais um Block BR Talks. Fiz questão dessa vez em chamar o Eric, parceiro e um amigo, né, que eu gosto muito do trabalho dele, sócio fundador da VBSO Advogados, e é responsável também por toda a parte legal da Block BR. Então, muitas das coisas que gostaríamos de fazer não pudemos ainda, justamente por conta de fatores regulatórios, e respeitando também, né, o momento do mercado, não só no Brasil, como fora, e criando uma cultura de mercado para as pessoas que querem participar dessa nova economia. Então, hoje aqui, obrigado, Eric, pela presença. A gente vai bater um papo aqui, né, Eric? Falar sobre marco regulatório, na verdade nem tanto sobre marco regulatório, mas mais sobre a regulação, né, dentro da tokenização, né, o que é possível, como você enxerga a tokenização. Depois, principalmente essa semana, tivemos aí um fato bem especial, né, que o presidente do Banco Central divulgou aí nas redes sobre a tokenização ser a nova economia, enfim, então um papo bacana aí para quem nos assiste poder entender, né, a segurança que tem por trás da tokenização e para onde vai. Então fica à vontade, se quiser, te convido a fazer uma introdução sobre você, sobre a VBSO, enfim, contar um pouquinho aí do trabalho que vocês vêm fazendo ao longo desses anos, e aí te faço a pergunta, né, a pergunta principal sobre a tokenização. Maravilha. Cássio, super obrigado. Estou muito feliz aqui de poder participar desse Block BR Talks e sobretudo, também de poder estar ao seu lado e ao lado da Block BR, justamente na construção dessa jornada, né, que envolve a tokenização. Bom, eu sou um dos sócios fundadores do VBSO Advogados. O VBSO Advogados é um escritório bastante especializado em mercado financeiro, mercado de capitais, tem uma atuação muito forte também em transações de M&A, consultoria tributária e agronegócio, né? Eu sou responsável pela área justamente de mercado de capitais, mercado financeiro, e também trabalho com transações de M&A. Então, historicamente, eu tenho uma experiência muito voltada ao mercado financeiro, onde eu atuo praticamente há 25 anos. E desenvolvi uma carreira acadêmica também, paralelo à carreira como advogado. Sou professor, dou aula de direito bancário já há mais de 15 anos. E foi, de certa forma, essa experiência dupla, né, ou essa dupla jornada que eu tenho como advogado e como professor, que curiosamente acabou me levando para o mundo da tokenização, ou um pouco no contexto um pouco mais amplo, talvez da criptoeconomia em geral, porque quando foi isso em 2017, eu recebi um convite para integrar uma comissão especial na Câmara dos Deputados, justamente para discutir, né, um projeto de lei para disciplinar o que chamava-se à época das moedas virtuais, né? Conceito bastante amplo e que envolve justamente os criptoativos em geral. Foi ali que eu comecei a ter o primeiro contato com a matéria, com o assunto da regulação, e foi ali que eu também descobri o próprio potencial, né, da tecnologia por trás dos criptoativos, que é o próprio blockchain. E desde então eu tenho me envolvido em vários projetos e desenvolvimento de modelos de negócio voltados à criptoeconomia em geral, desde assessoria, né, a organização de negócios, a parte de compliance, regulação, estruturação de projetos, e de alguns anos para cá tem atuado fortemente em estruturação de operações de tokenização em geral, que tem muito a ver com a tokenização. A gente está falando de instrumentos, né, que muitas vezes são utilizados com o propósito de captação de recursos ou como uma opção de investimento. Nem sempre, evidentemente, né, mas muitas vezes envolve a captação de recursos. E aí eu acho que a minha experiência, né, com regulação do mercado financeiro de capitais, sobretudo com estruturação de operações, acaba contribuindo muito para o desenvolvimento desses projetos num ambiente, justamente, ainda não completamente regulado. E aqui acho que, entrando um pouco aqui na questão que você coloca, né, e já fazendo uma primeira observação que eu acho que é importante, quando a gente fala de não haver uma regulação específica, não significa que não existe uma disciplina jurídica, né, das operações de tokenização. A gente tem um ordenamento jurídico que remonta à época do direito romano, né, já tem mais de 2.000 anos, né, que são bases muito sólidas, né, e que oferecem respostas jurídicas para grande parte dos problemas que a gente enfrentou nesses últimos 2.000 anos. Então, assim, a tokenização, o blockchain é só mais um desses desafios, né, e que respostas. Claro que a gente pode discutir aqui se as respostas são
adequadas ou não, mas existem respostas, existe uma disciplina jurídica para grande parte dos temas que envolvem a tokenização, a começar do próprio Código Civil. É bastante importante a gente entender do tema que a gente está discutindo, né, quando a gente fala da tokenização do token, o que é o token em si, né, tentar entender a natureza jurídica dele para entender de quais são as consequências jurídicas, né, em relação aquele ativo. A gente tem um problema ainda de taxonomia, porque nós chamamos, talvez pelo mesmo nome, coisas que às vezes são muito diferentes entre si, tem uma natureza muito diferente, e aí passa a ser realmente muito importante o próprio papel do advogado, né, entender a constituição daquele ativo, as implicações jurídicas e aí qual o tratamento jurídico adequado. Então, um grande exemplo disso é justamente aqueles tokens que são usados realmente com o propósito de captar recursos de terceiros com propósito de investimento, você identificar, por exemplo, se ele tem uma natureza jurídica de um valor imobiliário ou não. Então, toda vez que você usa um instrumento para captar recursos de terceiros, que você oferte isso ao público, né, e esse instrumento possa gerar algum direito de remuneração, de participação ou de parceria, né, cuja remuneração vem do esforço de um terceiro que não do próprio investidor, a gente está diante de um valor imobiliário e, consequentemente, a gente atrai toda a regulamentação do mercado de capitais. Então, são regras que já estão colocadas à mesa já há inúmeras décadas, né, e que são aplicáveis para esse tipo de ativo. E não obstante isso, né, a gente tem também em tramitação alguns projetos de lei, mas tem um projeto de lei mais avançado que já foi aprovado no Senado e está atualmente em discussão na Câmara, para criar uma disciplina específica, né, sobretudo para os prestadores de serviços de ativos virtuais, né, usando a própria terminologia dessa lei proposta, o que inclui aqui desde as exchanges até as próprias tokenizadoras. É um passo bastante importante, ainda não foi aprovado na Câmara, né, ainda tem alguns caminhos aqui a serem percorridos até que isso vire efetivamente uma lei, e mesmo virando a lei ainda vai depender de uma regulamentação, né, por uma autoridade competente, que possivelmente deve ser o próprio Banco Central, e aí assim a gente vai passar a ter regras específicas, né, para certos ativos criados aí em cima do blockchain, o que vai ser muito positivo, sobretudo na perspectiva de trazer segurança jurídica para essas transações. Eric, concordo com tudo que você falou, 100%, sem tirar nem pôr nenhuma palavra. E as pessoas procuram muito a BlockBR com algumas dúvidas, né? Principalmente, a maioria delas querem tokenizar, mas por falta de garantias, e elas até confundem o que é o lastro, o que é a garantia, enfim. E, obviamente, a tokenização ela não substitui o modelo tradicional, né? Ela simplesmente é uma inovação do modelo tradicional. Né? E dentro da BlockBR a gente tem, você sabe muito bem, a gente tem essa preocupação em sempre ter as garantias e nunca colocar o investidor em risco, né? Porque é uma cultura que a gente está criando dentro do mercado, um novo mercado. Mas aí fica a pergunta, né, que eu acho que vai ajudar muita gente que nos assiste até e que tem interesse em saber. O equity token é possível aqui no Brasil ou não é possível no Brasil? Porque a maioria das pessoas nos procuram para, eu quero tokenizar, mas eu quero a garantia o equity. Sim, sim. Não, excelente pergunta, Cássio, e justamente porque o equity token, né, ele é exatamente um desses exemplos de tokens que podem ter característica de valor imobiliário, né? Então, aqui até para a gente entender, né, o que está por trás, e primeiro, o que é o valor imobiliário e qual a consequência disso, né? A gente tem uma legislação brasileira, a Lei 6385, que é a lei que cria a TVM, e ela define o que são valores imobiliários. Então, esse artigo originalmente tinha uma lista taxativa de ativos que eram considerados como valores imobiliários, como a ação, como a debênture, as notas comerciais, as cotas de fundos e por aí vai. Até que, no final da década de 90, a gente passou por um problema aqui no Brasil, que foi muito conhecido na época, que era o problema dos contratos de boi gordo, né, que eram contratos de parceria pecuária, né, onde as pessoas investiam nessa parceria, alguém ia cuidar do animal, e depois, no futuro, o animal era vendido e os resultados eram partilhados, né, entre o investidor e a pessoa que cuidava, gerenciava esse negócio. E muitas pessoas perderam dinheiro na época, né, e foram recorrer justamente à CVM, né, pedindo o apoio do órgão regulador, né, que, de acordo com a lei, protege a poupança popular, o dinheiro dos investidores. E a CVM, ela ficou amarrada dentro da própria competência legal, porque ela falou assim, poxa, mas contratos de boi gordo não são valores imobiliários, né? Ela olhava aquela lista taxativa e não estava dentro da lista. Então foi preciso, à época, criar uma medida provisória, né, trazendo um conceito de valor imobiliário, que depois foi incorporado na Lei 6385, hoje é o inciso 9º do artigo 2º dessa lei, e que, de certa forma, é o que a gente chama aqui de uma tropicalização do Howey Test, né? O Howey Test é uma jurisprudência norte-americana que é aplicada pela SEC, que é
a CVM norte-americana, para dizer se um determinado ativo é um valor mobiliário ou não. E, basicamente, esse dispositivo na lei brasileira fala o seguinte, olha, considera-se um valor mobiliário quando ofertado publicamente, né, então, quando houver algum esforço de venda, um oferecimento ao público, a uma comunhão indeterminada de investidores, né, qualquer instrumento de investimento coletivo, né, ou seja, um instrumento que, evidentemente, o token pode se propor a isso, né, onde eu atraia uma coletividade para investir num certo empreendimento, né, que gere direito de remuneração, participação ou parceria, inclusive decorrente da prestação de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço de um terceiro que não do próprio investidor. Então você tem 4 requisitos aqui a serem atendidos para se identificar se um ativo é um valor imobiliário ou não. Se é um instrumento de investimento coletivo, ele gerar algum direito de remuneração, participação ou parceria. Essa remuneração tem que vir de um terceiro que não seja do próprio investidor e o ativo ser ofertado publicamente. Então, quando a gente olha para um equity token, ou seja, e aqui eu leio o equity token como um token que dê direito à participação num determinado projeto, num negócio, numa empresa, né? Então pode ser desde uma participação societária efetivamente tokenizada, que já poderia se enquadrar diretamente no conceito de ação, que já está previsto como valor imobiliário, mas poderia ser, por exemplo, uma cota de uma sociedade em conta de participação, pode ser o direito de participar dos resultados da construção de uma usina de geração de energia, de uma participação nos resultados de uma startup, enfim, tem vários formatos possíveis, mas a gente está diante de um instrumento de investimento coletivo que gera um direito de participação, né, ou talvez até de parceria, que é participar dos resultados de um certo negócio, de um certo empreendimento. Essa remuneração não vem do esforço do investidor, tem um empreendedor por trás para gerar essa remuneração, e se você ofertar isso ao público, você está diante de um valor imobiliário. Qual é o problema disso? O problema disso é que, ao ser um valor imobiliário, a oferta pública depende de registro ou autorização da Comissão de Valores Imobiliários. E aí nós esbarramos em certas limitações da própria regulação, porque, evidentemente, a nossa regulação do mercado de capitais ela é pré-blockchain. Não existia blockchain, evidentemente, quando a regulação do mercado de capitais vem pensada. É uma regulação que ela remonta há mais de 100 anos. Né? E aí o que acontece? Tem certas condições que são estabelecidas pela própria regulação que muitas vezes são conflitantes com a própria dinâmica de funcionamento do blockchain. Vou dar um exemplo. Nenhum valor imobiliário pode ser ofertado a mercado ou negociado, né, no mercado secundário sem que seja objeto de um depósito centralizado. Então, por exemplo, quem é o depositário central hoje, existem alguns, mas o mais conhecido talvez seja a B3. Então, você tem que depositar o ativo na B3. E por que isso? Porque a B3, que é o ente regulado pela CVM, né, diz ao mercado o seguinte, olha, está aqui o ativo está comigo, eu garanto para vocês a existência dele, eu vou controlar a titularidade e, evidentemente, vou impedir, né, que esse ativo seja vendido mais de uma vez, que exista qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de manipulação. Legal, bacana. Né? Quando você fala do token, que nasce em blockchain, e o blockchain ele é um protocolo descentralizado, né? Então o token é um ativo que nasce de forma descentralizada, aí fica até aquela questão, o que eu deposito no depositário central, algo que é descentralizado por essência? Você tem um desafio. Mas mais do que isso, né? O que se discute aqui é inclusive da própria necessidade do próprio depositário central, porque no final do dia o blockchain tem atributos que permitem que seja construída confiança entre agentes, tornando-se prescindível a figura de certos intermediários. Que isso está no centro da própria razão de ser da regulação do mercado de capitais. Eu preciso de regulação no mercado de capitais justamente quando não existe, na verdade, porque não existe confiança entre as partes não se conhecem. Né? Quando você compra e vende ação na bolsa, né, o vendedor da ação e o comprador normalmente não se conhecem, né, e não podem confiar nos outros, se um vai entregar a ação e se o outro vai pagar pela ação. Por isso eu preciso da figura do intermediário, eu preciso do corretor, eu preciso da bolsa, né, eu preciso dos bancos coordenadores que vão intermediar uma distribuição. E o blockchain tem potencial para substituir, em parte, né, alguns desses intermediários, mas a gente ainda não está nesse momento ainda de mercado. Pode ser, e muito provavelmente vai ser uma evolução natural, mas hoje nós temos limitações. Então, isso, né, levaria a um processo de análise da CVM, que demandaria discussão, tempo e, de certa forma, insegurança se você poderia contar ou não com algum tipo de dispensa de requisitos regulatórios por parte da CVM. A CVM tem autoridade para isso, mas depende do próprio regulador ter conforto nesse sentido. E é importante dizer aqui que a CVM tem feito seus esforços. Uma iniciativa extremamente importante nesse sentido é o próprio Sandbox, que é um ambiente de experimentação, né, do regulador, para o regulador entender a tecnologia, a ver como ela funciona e, a partir daí, muito possivelmente, adaptar as regras dentro daquilo que ele entenda que seja pertinente. Né? Mas é um processo longo, demorado, né, que não tem resultados práticos e imediatos. Então, isso muitas vezes
por questões puramente práticas, seja inviável você fazer essas operações no Brasil. Eric, e dentro disso que dentro desses comentários são super pertinentes, que resolve, né, realmente a dúvida de quem nos assiste, quem tem essa dúvida, um equity token e tal, tokenizações e tudo mais, isso obviamente vai acontecer, né, inclusive lá dentro do Sandbox tem algumas empresas que eu gosto bastante, que vão até abrir esse mercado para tokenizadores igual a BlockBR, igual outros também que estão aí no mercado, na vanguarda, aí, como nós até. Mas a pergunta que fica também é, você acha que a blockchain, a tecnologia, né, o protocolo blockchain, ele vai substituir, ele vai se tornar um custodiante, efetivando, né, com muito mais eficiência, né, essas duas pontas, né, o dono do ativo e o investidor, né, e obviamente tornando tudo isso mais barato, que é o que já faz, né, mas eu acho que tem um caminho de oportunidades aí ao longo dos próximos anos e, óbvio, né, questões regulatórias importam. Não, Cássio, outra excelente pergunta, né? Eu acho que hoje no blockchain a gente tem já soluções tecnológicas bastante eficientes e eficazes justamente para construir segurança e, sobretudo, confiança, o que é muito importante para a dinâmica do mercado financeiro, do mercado de capitais em geral. Então, a gente tem tecnologia para isso, né? Então, é possível, né, que parte dos agentes regulados hoje que atuam no mercado sejam ou substituídos, ou o que talvez seja até mais provável, façam uso da própria tecnologia, mas justamente para gerar eficiência, né, no mercado. Um dos grandes desafios que a gente tem no mercado hoje é justamente o custo de acesso, né? Principalmente no mercado de capitais. Acessar o mercado de capitais é caro, né? Por quê? Porque você tem uma série de intermediários nessas transações que são necessários com base no arcabouço o regulatório e na dinâmica de funcionamento atual, né? Que é a mesma de décadas atrás, né? Então, se você vai estruturar um fundo, você precisa ter o administrador fiduciário, você precisa ter um gestor, você precisa ter um custodiante, você precisa ter um auditor, você precisa ter uma agência de rate, você precisa ter contador, auditor, advogado. Isso tudo custa, é caro, né? E a tecnologia está aí para facilitar esse acesso, baratear esse custo, né? Hoje, eu digo, né, para você fazer um token que possa comprar uma duplicata, né? Você pode fazer um token para comprar uma duplicata de R$100 e uma de 100 milhões pelo mesmo preço, né? Pelo mesmo custo. A tecnologia ela consegue baratear. Então, isso é muito importante, eu vejo muito valor nisso e muito potencial justamente para verdadeiramente democratizar o acesso ao mercado de capitais. Tanto na ponta do investidor, que possa ter uma diversificação onde ele possa investir muitos dos ativos que hoje o investidor comum não tem acesso, e, sobretudo, para as empresas, né, poderem acessar o mercado de capitais a um custo menor, né, ou com mais eficiência do que elas têm hoje no mercado bancário, né, sobretudo as empresas de médio porte, né. Hoje você tem as grandes empresas que conseguem acessar o mercado de capitais, os pequenos até que conseguem via plataformas de crowdfunding, mas você tem um nicho aqui que é formado por grande parte das empresas que fomentam, inclusive, o próprio PIB nacional, que acabam não tendo acesso a essa fonte de financiamento que ela é extremamente relevante. Agora, um outro ponto que é importante considerar, sobretudo quando a gente fala de tokenização e digitalização de ativos reais, né, é importante entender que, muito embora a dinâmica de funcionamento do blockchain, né, no mundo digital, no mundo on-chain, seja muito eficiente, o mundo real continua existindo. O ativo real ele continua existindo no ativo real. Então, eu falo que um dos grandes desafios que nós temos hoje, né, é como a gente resolve a interconexão do real com o digital, do mundo on e o mundo off, né? E no mundo real, a estruturação das operações e muito provavelmente a figura de agentes regulados, custodiantes, vão ser importantes, né, para que você garanta e dê segurança, né, de que o digital espelha de fato o que está acontecendo no mundo real. Daí a importância, né, de você ter tokens muito bem estruturados, né, até que a gente chama aqui de tokens super estruturados ou estruturados, onde você tem essa amarração. Não é a digitalização por si só, mas é como é que eu realmente consigo transformar esse ativo real em algo que seja bastante seguro e eficiente no mundo digital e uma coisa esteja vinculada efetivamente à outra. Exato, perfeita colocação, né? E aproveito até para fazer um comentário, né? Emitir um token, em 5 minutos eu emito um token, né? Mas o que ele representa, né? Então,
todo o juridiquês, que é muito intenso, extenso, enfim, compromete muito, obviamente, a perpetuidade desse token. E não dá simplesmente para... Eu não estou falando isso para... Óbvio, terão vários players no mercado nos próximos anos de tokenização, mas acho que é legal o público entender que tokenização não é simples, né? Você mesmo sabe, né, Eric? A gente poderia ter feito já pelo menos aí uns 6, 7 tokens em oferta, mas sempre aí prezando pelo, poxa, isso não pode, é valor imobiliário, isso não dá, vamos esperar, vamos entender como que os fatores jurídicos, né, são relevantes, o quanto eles são relevantes para a oferta, que tipo de oferta, através de qual tecnologia própria nossa, enfim. Então é bem complexo, gente. Então, mas é um trabalho muito bacana. Bom, e fica a minha última pergunta, que acho que você pode responder até em 2, 3 frases aí, talvez. Você acredita na tokenização? Você acredita que a tokenização é a nova economia? Acredito demais, Cássio. E aí eu vou puxar de novo a sardinha aqui pro meu lado ou pro mundo que eu conheço, que de novo é o mundo do mercado financeiro, do mercado de capitais, que é onde eu cresci, vivi e é o ar que eu respiro. Sobretudo quando eu falo de mercado de capitais, eu acho que o futuro do mercado de capitais é o blockchain. Né? Não vejo por que não ou outro caminho para isso. Né? E aí a tokenização tem um papel fundamental, né? Não só como a digitalização de ativos ou valores imobiliários que nós já temos hoje, né? Como você tokenizar uma debênture, uma nota promissória, uma cota de fundo, né? Mas, sobretudo, você criar novos ativos, né? Justamente nessa linha de democratizar o acesso de mercado de capitais, né? De uma forma muito eficiente, reduzindo custos e sem sacrifício da segurança, né? Que é algo, para o bom funcionamento do mercado de capitais, é sagrado. Né? Assim, você nunca pode colocar em discussão a credibilidade do mercado. Né? Os agentes nunca podem perder a confiança no mercado. Então, você ter segurança por trás, e o blockchain tem potencial para isso, é muito importante. Então, assim, eu realmente acredito, e essa é uma das razões do porquê eu estou extremamente envolvido, hoje eu brinco, né, até o fio do cabelo, né, em projetos de blockchain, de tokenização, porque realmente que eu acredito que esse é o futuro, né, do mercado financeiro, sem contar outras aplicações que o próprio blockchain pode ter, e aí falando desde do mercado bancário, das moedas digitais, efetivamente, dos meios de pagamento, enfim, acho que tem inúmeras aplicações, né, que a tecnologia propicia, e que eu diria que eu acho que a gente só está no começo, né? Tem muita coisa para ser construída, muita coisa para ser feita, que faz ao mesmo tempo ser extremamente desafiador e instigante, né? Você está participando de todo esse processo, de certa forma ajudando o mercado a construir esses novos caminhos, né? Exato, não, perfeita colocação, mais uma. Obrigado. Eric, obrigado pela sua presença, obrigado aí por compartilhar seu conhecimento. Nós nos falamos quase todos os dias, mas compartilhar isso com quem nos assiste também, e poder divulgar, né, o que é a tokenização, enfim, como que ela vem, como que a gente vem trabalhando nesses processos, enfim, como o mercado está se comportando, foi excelente. Obrigado. E, gente, se alguém tem alguma dúvida sobre tokenização, a gente está aqui, tem o e-book, tá? Pode baixar nosso e-book com QR Code, baixa grátis, e ali tem várias informações aí sobre o nosso mercado e o guia de tokenização. Obrigado, Eric. Cássio, obrigado, foi um prazer e parabéns pelo BlockBR, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Legal, obrigadão. Tchau, tchau, gente.